Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte: igual soma, abre parênteses A1 dois pontos D1, espaço em branco, B1 dois pontos E1. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em A3? Letra A, 240, letra B, 90, letra C, menos 40, letra D, 60 e a letra E, 150. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta para esta função soma? Então vamos lá, pessoal, vamos acompanhar agora passo a passo comigo. Olha só, quando a gente fala da função soma e também para as outras funções, tem que cuidar muito quando aparece um espaço em branco separando dois intervalos, que é o caso aqui. Percebe que nessa função soma nós temos o intervalo A1 dois pontos D1 e nós temos o intervalo B1 dois pontos E1. E entre eles nós temos um espaço em branco. É esse espaço em branco que é a chave da resposta para a questão, que eu já vou explicar para vocês, mas antes eu preciso fazer um agradecimento especial a Lidiane Linhares, que disse assim: temos nas mãos a caneta que escreve a nossa história. Linda mensagem da Lidiane Linhares, e eu agradecendo aqui a contribuição, a doação que a Lidiane fez no nosso canal V1 Aprova Logo. Obrigado de coração, Lidiane. Essas doações são sempre muito, mas muito importantes, porque elas que ajudam a manter o nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui e continue com esse projeto. Então agradeço mais uma vez de coração a contribuição e a doação da Lidiane Linhares. Valeu, Lidiane, obrigado mesmo, muito importante. E obrigado também pela mensagem bonita que escreveu ali, né? Beleza, pessoal, então vamos lá. Olha só, agora nós temos a ideia desse espaço em branco que eu estou mostrando. O que ele significa? Um espaço em branco separando dois intervalos, ele é muito importante dentro das provas do LibreOffice Calc, do Excel das provas do Excel, das planilhas aqui, porque ele significa interseção. Esse espaço em branco separando esses dois intervalos, vou repetir, significa interseção. Professor, mas o que é interseção? Interseção significa que a gente só vai somar os valores aqui que aparecem em ambos os intervalos. Se um determinado valor aparece só no primeiro intervalo e não aparece no segundo, eu não posso utilizar. Se uma determinada célula aparece só no segundo intervalo e não aparece no primeiro, eu também não posso utilizar. Mas se uma determinada célula aparece em ambos os intervalos, quer dizer, se a célula aparece no primeiro intervalo e se aparece também no segundo intervalo, aí sim eu posso utilizar para a soma. Então, o espaço em branco separando dois intervalos dentro da função soma significa interseção. Mas como é que a gente resolve na prática? Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o intervalo que diz A1 dois pontos D1, que significa da célula A1, aqui onde tem o 10, até a célula D1, aqui onde tem o 40. Então, esse é o primeiro intervalo da célula A1 até a célula D1. Agora, eu vou verificar qual é o segundo intervalo que está aqui separado com um espaço em branco, que é B1, dois pontos E1, que vai aqui da célula B1, onde tem o 20, até a célula E1, onde tem o 50. Então, o segundo intervalo aqui eu vou destacar com uma cor azul diferente para a gente verificar. Agora, observa que nós temos os dois intervalos destacados aqui. O primeiro destacado em vermelho e o segundo destacado em azul. Vocês vão observar que esse valor 10 da célula A1 só apareceu no primeiro intervalo que está destacado em vermelho. Então, eu não posso utilizar, porque se aparecer só em um dos intervalos, eu não posso utilizar. Agora, percebe que esse 20 da célula B1, ele aparece tanto no intervalo destacado em vermelho, como ele também entrou dentro do intervalo destacado em azul. E se aparece em ambos os intervalos, é porque sofreu interseção e aí eu posso utilizar. Quer dizer que esse 20 aqui eu já vou marcar, porque esse eu posso utilizar. Esse 30 que vocês estão vendo da célula C1, ele também aparece tanto no retângulo aqui destacado em vermelho, que é o primeiro intervalo, como ele também está aparecendo dentro ali do quadro azul, que é o segundo intervalo. Portanto, esse 30 eu também posso utilizar porque aparece em ambos os intervalos. Quer dizer, ele sofreu
um certo tipo de interseção. Vamos ao próximo ali, a célula D1 que tem o valor 40 ali, pessoal. Essa célula D1, deixa eu só mudar aqui o ar de novo. Tá meio... Aí, perfeito. Então aquele valor 40 que está ali, ele aparece tanto no intervalo que está destacado em vermelho, como ele também aparece no intervalo que está destacado em azul. Portanto, esse 40 eu também posso utilizar. Agora, este 50 que está aqui no final, se vocês observarem, esse 50 só aparece no intervalo que está destacado em azul, quer dizer, no segundo intervalo. Mas esse 50 não aparece no primeiro intervalo, então eu não posso utilizar. Sendo assim, eu só posso somar os valores que sofreram interseção, que aparecem em ambos os intervalos, que é o 20, o 30 e o 40. E a soma de 20 mais 30 mais 40, o resultado final é 90 quando eu pressionei Enter. Observa, a soma de 20 mais 30 mais 40, quando eu pressionei Enter, o resultado que aparece da fórmula é 90. Apenas somamos as células que sofreram interseção, que aparecem em ambos os intervalos. Então, voltando lá para a nossa questão, a resposta tem que ser a letra B de Brasil. 90 é o resultado para essa função soma, que acabou somando a interseção. Agora, um detalhe importante mesmo aqui, ó. Eu vou pegar minha planilha do Excel aqui, ó, e eu vou colocar exatamente esses mesmos valores que vocês têm ali, ó. Vamos colocar 10, 20, o 30, o 40 e o 50. E vamos fazer isso na prática para não restar dúvida aqui em relação a esse funcionamento, mas para que vocês também entendam um pouquinho melhor como é a ideia da interseção. Então, se eu pegar ali, ó, vamos fazer um exemplinho lá. Vou colocar aqui para vocês, ó, igual soma, aí abre parênteses, aí eu coloco A1, 2 pontos, D1. Coloco um espaço em branco e agora coloco B1, 2 pontos, E1, que é o que a questão pediu. E aí eu só sei que tem que somar o que sofreu interseção. Então vou somar o 20 mais o 30 mais o 40. Quando eu der Enter, percebe o resultado que apareceu foi 90. Isso dentro do Excel. O espaço em branco significa interseção. Mas agora, olha o perigo, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir uma planilha agora, não do Excel. Agora eu vou abrir uma planilha do LibreOffice Calc. Para quem não conhece, o LibreOffice Calc é uma planilha de cálculos do pacote LibreOffice. E eu vou pegar aqueles mesmos valores, 10, 20, 30, 40 e 50, que eu tinha lá na questão, e vou jogar aqui dentro do LibreOffice Calc. Percebe? Os mesmos valores, 10, 20, 30, 40 e 50 aqui no LibreOffice Calc, certo? Como é que eu faço a interseção no LibreOffice Calc? Não é da mesma maneira do que o Excel, porque no Excel, o espaço em branco, como eu disse para vocês, significa interseção, isso lá dentro do Excel. No LibreOffice Calc, a interseção é um ponto de exclamação. A interseção no LibreOffice Calc é diferente. Então acompanha comigo aqui, ó. Eu vou colocar igual soma, abre parênteses, e agora nós vamos colocar, acompanha comigo no LibreOffice Calc, A1, 2 pontos, D1. A1, 2 pontos, D1. Agora no LibreOffice Calc, em vez de colocar um espaço em branco, eu vou colocar um ponto de exclamação, e agora eu vou colocar B1, 2 pontos, E1 e fecha parênteses. Percebe que agora a diferença é que a interseção no Excel eu coloquei um espaço em branco. E aqui no LibreOffice Calc, para fazer a interseção das células, eu coloco um ponto de exclamação. Não é espaço em branco, é ponto de exclamação. E aí eu dou Enter e percebe que apareceu o resultado 90. Então aqui, para fazer aquela interseção que no Excel a gente fez com espaço em branco, aqui no LibreOffice Calc, nós vamos usar no lugar do espaço em branco um ponto de exclamação. É ele que vai identificar a interseção dentro do LibreOffice Calc, como a gente fez aí no passo a passo. Então, pessoal, com isso, a gente aprendeu um assunto importante aqui nessa aula de hoje. Por que eu digo que é um assunto importante que a gente aprendeu? Porque pouquíssimas pessoas conhecem a ideia da interseção. E como poucas pessoas conhecem a ideia da interseção, se um dia cai na prova a interseção, olha, pessoal, erra direto. E a gente não pode errar, a gente tem que acertar essa questão porque ela não é tão difícil assim. Beleza, pessoal? Então vamos lá.